Boa, muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. Em meio aí a essa data FIFA, jogos de seleção italiana, eliminatórias para lá e para cá, a gente volta a falar do nosso futebol italiano porque temos uma notícia sim, que ainda não está fazendo barulho, nem a gente estava fazendo o barulho que eu acredito seja necessário em relação a esse tema, mas agora vamos tentar fazê-lo, convidar você a refletir sobre esse tema aí. Bom, o mais importante aqui, começando do começo, vamos explicar os fatos, depois a gente passa para a nossa análise, é que sim, a polícia italiana voltou a prender membros de torcidas organizadas lá na Itália. Isso não é notícia, a gente sabe muito bem que volta e meia isso acontece, seja por briga na estrada, seja por envolvimento com outras organizações criminosas aí, de um modo ou de outro, isso volta a ser notícia, só que agora a gente tem que tratar de uma maneira diferente, porque eu acho que dá para falar que tem o envolvimento de jogadores e até treinador de futebol com esses membros que foram presos. E aqui envolvimento, vamos colocar muitas aspas aqui, porque tem coisas a serem explicadas aí, mas o fato é que na investigação que levou 20 torcedores aí entre Inter e Milan para a cadeia, ainda que momentaneamente, mas foram presos pela polícia. Tem ali a citação e até conversas com os jogadores e treinador de futebol de Milan e de Inter. Depois de acompanhar o noticiário italiano aí que vem reportando esses acontecimentos, a gente detectou ali que realmente eles estão sendo tratados como uma organização criminosa, né? Esses torcedores aí, membros de torcidas organizadas de Inter e Milan, estão sendo tratados dessa maneira. E aí, qualquer contato que eles tiveram ao longo dessa investigação foi sendo documentado e depois que a imprensa teve acesso a isso, começou a ser reportado. E o que aconteceu? Sabe aquele costume que no Brasil é bem comum mesmo, de torcedores indo cobrar ou mesmo celebrar, acho que teve as duas versões da história aí já, mas um contato bem próximo com um jogador, com diretoria, seja para pedir ingresso, seja para pedir alguma coisa especial, seja para cobrar, seja para ameaçar. Enfim, tem esse contato próximo entre torcida e jogador no Brasil, a gente está bem acostumado. Na Itália, não é bem diferente. Tanto que a investigação entregou exatamente isso. Ou seja, esses membros que foram presos em contato bem próximo de jogadores, membros da diretoria e até treinador da Inter. Sim, teve o nome do Simone Inzaghi sendo citado aí. Uma coisa importante, deixa claro aqui que seja lá o que esses caras fizeram, que ainda não está claro, então só sendo tratado como criminosos mesmo, o que se tem notícia desse contato não tem nada a ver com o que esses caras supostamente fizeram. Então, o que a polícia achou? Achou telefonema, achou troca de conversa, troca de mensagem entre esses caras que estão presos hoje e os atletas de Milan e Inter. E a coisa tão é verdade, tão séria que sim, o Calabria do Milan acabou convocado, não foi para a seleção italiana, mas acabou convocado para prestar depoimento, e o Simone Inzaghi também, e tem uma lista de outros jogadores, e acho que até membros da diretoria, que também vão ter que prestar depoimento para a polícia. Só que, como eu bem disse, pelo menos até aqui não tem nenhuma evidência, uma materialidade de sim envolvimento com o crime que aqueles caras supostamente cometeram. Por exemplo, tem uma conversa muito curiosa aí que eu teimei assim, esperei muito para realmente conseguir acreditar entre um desses caras e o Simone Inzaghi. Então tava lá Inter, acho que vivendo ainda aquela situação de final de Champions League, buscando o título no Campeonato Italiano, e tem um telefonema desse cara falando pro Inzaghi, ó, quando a gente tiver com um jogador expulso, tiver com um a menos, coloca dois pontas. Nesse nível, tipo de conversa, telefone registrado ali na investigação e publicado pela imprensa na sequência. Teve outra conversa também que já foi publicada do Inzaghi conversando com esse cara e o cara falando assim, fala com a diretoria lá para conseguir mais 200 ingressos pra gente, além dos que a gente já tem, para aquela final da Champions League contra o City. E aí, embora a gente não tenha detalhes dos outros caras, já citaram até o Skriniar, que nem tá na Inter mais e talvez tenha que prestar depoimento. O Calabria dá a entender que tinha sim esse contato muito próximo, eu digo muito mesmo, que para mim, já que começando a transmitir minha opinião, é bem anormal, mas tinha sim esse contato próximo e esse envolvimento na negociação de ingresso, de alguns privilégios e até o cara dando pitaco na tática do Inzaghi aí, o cara vivendo aí campanhas para buscar título italiano, buscar título de Champions League e recebendo esse tipo de telefonema. Teve outra coisa também que falaram que foi, eles pediram um encontro pessoal ali, contato físico mesmo com o Inzaghi e ele negou.
Mas resumindo a coisa toda aqui, esses caras sendo investigados por crime, teve esse contato com o treinador e jogadores até agora nenhum envolvimento, nenhuma evidência de que eles cometeram crime mesmo, tem só assim a clareza de que esse contato bem próximo realmente era algo comum e talvez ainda seja algo comum, aí pelo menos com torcidas de Milan e Inter e os respectivos clubes. Bom, e o que eu acho disso tudo? Eu acho que começando da parte profissional da coisa, acho que até em conversas com jogadores, entrevistas que a gente faz aqui no nosso canal, a gente vê a importância que eles dão para o futebol enquanto profissão e chamar de profissional, uma profissão sim que tem os seus deveres, os seus direitos e tudo mais, e é uma coisa séria, não é apenas um entretenimento para nós, talvez seja e com certeza é, mas para quem está ali no campo não é. E assim, se isso é verdade, eu acredito que seja, esse tipo de coisa que acontece aqui, para mim, está assim, é o antônimo de profissional. É exatamente o contrário do que é levar uma profissão a sério. Assim, ter esse contato tão próximo, mesmo que seja só o Inzaghi ouvindo e assim, lendo a matéria, dá a entender que no caso especificamente do Inzaghi, foi um cara recebendo, puta, vai, fala aí, ah, tá bom, pode deixar. Quando a gente tiver com a menos, vou colocar 2 pontos. Tira o Thuram? Ah, tira, assim. Óbvio que não. Para mim foi mais assim, sabe, ouvindo um cara, talvez uma comunicação que já acontecesse, mas ainda assim, para mim não condiz com o comportamento profissional que a gente elogia, que a gente até espera de time de futebol, e aí coloca treinador, jogador, diretoria e tudo mais. E sobre essa proximidade, que eu acho que esse é o ponto principal aqui, tirando essa parte da investigação, vamos focar num contato muito próximo de torcida, jogadores, até treinador e diretoria a ponto de ter o telefone do treinador, novamente. Não tem nada de profissional nisso, na minha visão. Mas focando nessa parte, é algo que eu nunca gostei, assim, mesmo no Brasil e sabendo que tem muita similaridade do futebol italiano com o brasileiro no sentido de envolvimento, de paixão, de cobrança, de defeitos, de problemas, tem muitas coisas aí parecidas e isso, ao meu ver, é sim uma coisa que está bem unindo aí, tanto o futebol italiano quanto o brasileiro, esse privilégio que parte das torcidas ou torcidas organizadas levam em relação ao torcedor dito comum. No futebol italiano, eu acho que ninguém faz assim, óbvio, né? Eu sou muito suspeito para falar, mas ninguém faz um mosaico, uma festa que eles fazem ali, sobretudo e exatamente torcidas de Milan e de Inter. Acho que nada tira disso e com certeza o torcedor comum não tem nada a ver com isso. É total responsabilidade deles. Tem sim o envolvimento deles com a organização do estádio para fazer o mosaico sair, então eu acabo sendo um pouco contraditório aqui. Ah, isso aqui é profissionalismo, mas tem esse contato entre torcida e pelo menos a organização do estádio para se fazer uma festa bonita que faz diferença com certeza. E sim, assumo a contradição aqui, mas não deixo de fazer a minha crítica de analisar uma questão que para mim é um preço que acho que na hora de balancear as coisas não vale a pena, porque assim fica bem claro que esses caras se consideram mais torcedor que os outros. E eu acho bem difícil fazer isso porque não é uma coisa que você consegue calcular. Mas vamos tomar um torcedor comum que ele compra o abonamento lá, então o carnê para assistir a todos os jogos da Inter, por exemplo, no San Siro em casa. Ele faz algumas viagens para assistir o jogo fora também. Ele compra a camisa nova do time todo ano. Ele assina o DAZN, assina o Sky Sports para assistir aos jogos quando ele não pode ir para o estádio. Quando o time perde, ele não consegue dormir, ele não quer ir para a escola no dia seguinte, ele não quer ir para a faculdade, ele não quer ir trabalhar. Então, assim, por mais que ele não faça toda essa festa, não esteja envolvida, não tenha o tambor dele batendo, não tenha o megafone cantando, dá para dizer que um torcedor nesse formato, ele é menos torcedor que esses outros da torcida organizada? E o que eu estou querendo dizer aqui? Por que um cara desse não tem direito a ter o telefone do Inzaghi ou ter uma reunião particular com o Inzaghi para discutir tática, ainda que ele discuta sozinho, que eu acho que foi o que aconteceu com esse cara aí, mas ainda assim conseguir ingressos para ele e para o filho dele? Supondo que ele tem um filho doente que quer ver a Inter lá jogar a final da Champions League contra o City. Por que esse cara não ganha um ingresso também? Eu acho que esse é o ponto, assim. Fica muito difícil calcular quem é mais torcedor do que o outro, por mais que
a festa feita, o apoio seja realmente diferente, a atmosfera criada seja total responsabilidade e assinatura dos ultras, ainda assim fica complicado entender assim, beleza, então vocês vão ter esses ingressos e essas pessoas aqui não. Vocês vão poder ter o telefone do Inzaghi e o torcedor aqui com todos esses atributos aí, todos esses hábitos que eu listei, óbvio, né? Só uma ficção, mas esse torcedor não tem esse direito, ou não teria esse direito. Eu acho que removendo essa parte criminosa da coisa, eu fico mais alerta para essa situação, essa proximidade, que a gente sabe que acontece, no Brasil acontece, lá fora também acontece, mas espanta. Espanta com certeza de ser uma coisa tão natural e nesse nível, né? O cara falar de estratégia com Simone Inzaghi, para mim, assim, passou de algum limite com certeza. Mas aí agora eu quero saber a sua opinião, claro. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa o seu like, mas eu quero o seu comentário também sobre essa situação. Primeiro desse suposto envolvimento entre membros aí de Milan e Inter com esses torcedores que foram presos, e depois sobre essa relação entre torcida, vale a pena, não vale, esses caras têm direito sim, porque o que eles fazem representa o clube dentro de casa, fora de casa, é algo diferente, então eles merecem tratamento diferente. Deixa sua opinião aí, faço questão de interagir com vocês na sequência, porque eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima!